Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês sabem quantas regras nós temos para cabeçalho, para nome de entidade coletiva? Não? Então fica comigo, depois da vinheta, te digo. Professora Gui na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço que é teu. Hoje nós iremos estar trabalhando as regrinhas do nosso cabeçalho para nome de entidade coletiva. Nós iremos então começar hoje a nossa aula parte 2. Se é a tua primeira vez aqui conosco, eu te convido a dar uma parada, vai aqui em cima, aqui na sugestão, assiste a parte 1 e depois vem para cá, ok? E você que já está conosco, nós vamos só relembrar o que é uma entidade coletiva. Nós vimos na aula passada que entidade coletiva nada mais é do que a autoria onde quem é o responsável pela elaboração daquele conteúdo daquela obra é uma empresa, é uma organização, é uma pessoa jurídica. A pessoa física é como a gente brinca, tem um CPF. A pessoa jurídica tem um CNPJ. Então, se tem CNPJ, significa que ela é uma pessoa jurídica. E se ela é uma pessoa jurídica, nós temos dois tipos de entrada, dois tipos de cabeçalho. Um cabeçalho voltado para as organizações que estão ligadas ao governo, que nós chamamos de organizações governamentais, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores. E nós temos aquelas entidades que não têm nada de ligação com o governo. Nós chamamos de organização não governamental. Então, as entidades coletivas são justamente essas, a que não estão ligadas ao governo. E a forma como é que nós fazemos o nosso cabeçalho de entrada, o cabeçalho principal e o cabeçalho secundário, ela vai poder ser de duas formas. Ou de forma direta, diretamente pelo nome daquela empresa, daquela entidade, ou seja, sem hierarquia nenhuma. É só ela que existe, ponto final. Ou tem que ter uma hierarquia, porque ela por si só, ela não existe. É como se ela estivesse pendurada. Por exemplo, Biblioteca Central, como nós trabalhamos na aula passada. Se eu chegar contigo e falo, quem fez este relatório foi a Biblioteca Central. No mínimo, tu vai chegar comigo e vai falar bem assim, qual Biblioteca Central? Aí eu vou dizer, desculpa, daqui da UFAM. Aí tu, tá. Então, percebe? A Biblioteca Central, ela sozinha, ela fica, parece que pendurada. Ela fica solta, tu não consegue saber de onde é que ela é. Ela está dentro de qual instituição? Então, ela precisa da hierarquia. Universidade Federal do Amazonas, ponto, Biblioteca Central. Diferentemente, se eu chegar para você e falar Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Se eu chego contigo e só falo Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, você sabe perfeitamente o que eu estou falando, mesmo se você não mora aqui em Manaus. Mas você sabe o que eu estou falando. Então, eu já entro diretamente pelo nome da instituição, Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Então, por isso que nós temos regras, tanto quando eu entro direto pelo nome da entidade, ou quando eu tenho que ter a nossa hierarquia. Na verdade, para nome direto da entidade, nós temos 9 regras. E para a hierarquia, nós temos 13 regras. E é justamente por isso que nós iremos quebrar nossas aulinhas para não ficar uma coisa muito cansativa. Senão você vai querer ver tudo na tua vida, menos a Guilhermina, não é mesmo? Então, vamos começar justamente pela entrada que vai diretamente pelo nome da organização. E hoje nós iremos, das 9 regras, ficarmos com as 3 primeiras, ok? Então, vamos nessa, que a gente tem pressa. O que a regra 1 nos diz? Ela diz o seguinte,
que toda vez que você tem a organização e ela não é ligada ao governo, eu tenho que entrar diretamente por ela. Então, por isso que aqui está dizendo, entrada feita diretamente pelo nome da entidade. Isso quer dizer o quê, Guilhermina? Que quando a entidade ela é conhecida por si só, eu já vou entrar diretamente por ela. Mas a pergunta que tu vais me fazer é: e se essa entidade ela é conhecida mais pela sigla? Tu falaste para mim, há 5 segundos atrás, que a Biblioteca Central era da UFAM. Tu não falaste que era da Universidade Federal do Amazonas. Você falou UFAM. Então, se você falou UFAM, significa que eu posso usar sigla? Sim. Se a entidade coletiva ela é mais conhecida pela sigla, você pode iniciar por ela, desde que ela tenha de 4 letras para cima, ok? Então, 3 letrinhas nós não podemos colocar de forma abreviada. Como a minha faculdade, que é Faculdade de Informação e Comunicação, todo mundo conhece como FIC. Mas como só são 3 letras, eu não posso nunca colocar FIC, e sim Faculdade de Informação e Comunicação, ok? Então vamos aos nossos exemplos? Caixa Econômica Federal, obrigatoriamente tem que ser por extenso, uma vez que só são 3 letrinhas. Unesco, eu já posso colocar a sigla. Vejam que Unesco ela não está toda em caixa alta, porque de acordo com a CR2, a Unesco ela entra da forma como ela está, somente a primeira em caixa alta. A ABP, eu não posso colocar sigla, não é? Então, Associação Brasileira de Psiquiatria. INPA, eu posso, porque quem é da área que liga com as pesquisas da Amazônia conhece perfeitamente o que é o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, ele é muito mais conhecido pela sigla. Então, eu posso utilizar a entrada pelo INPA. Lembrando que na regra 1, ela diz que toda vez que você entrar pela sigla, você tem que puxar o nome por extenso da nossa entidade. Então, eu vou ter que fazer uma remissiva para Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia, ok? Tá? IBGE, a mesma coisa. Como são 4 letras, eu posso entrar pela sigla. E eu vou optar pelo IBGE, porque o pessoal conhece mais por IBGE do que Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, Guilhermina, eu posso começar pelo nome por extenso? Pode. E aí você puxa a remissiva para a sigla, tá? Petrobras é a mesma coisa. Eu coloco, é mais conhecido pela sigla, e eu coloco Petróleo Brasileiro como remissiva, tá? Agora, o que nós temos que ter como atenção? Eu nunca posso fazer sigla quando a unidade que eu estou falando é a unidade subordinada. A UFAM eu posso colocar, porque ela é a cabeça, é a parte da hierarquia. A UFAM é a primeirona, então a UFAM eu posso colocar a sigla. Mas a minha FIC, por exemplo, já não posso porque só são 3 letras. Mas vamos dizer que eu poderia, se desse para colocar. Eu não ia poder colocar FIC, por quê? Porque ela está dentro da UFAM. Então é isso que ela quer dizer. Nunca se usa sigla para entidade subordinada. Então está aqui o meu exemplo, está aqui o que eu estou falando para vocês, da onde que é o ambiente que eu conheço. Então eu tenho o FAM, quis colocar a sigla, porque é mais conhecida por ela, e tem 4 letras. Então, perfeitamente correta a entrada pelo ACR2. Ponto. Agora eu vou colocar a hierarquia.
Faculdade de Informação e Comunicação, desculpem que o I tem que ser em caixa alta, ponto, Colegiado de Biblioteconomia. Percebam que a partir do primeiro ponto ou do parênteses, quando a gente tem o acréscimo para diferenciar termos homônimos, nós já colocamos o destaque. Então, ou vai ser negrito, ou vai ser itálico, ou vai ser sublinhado, ok? Tá, meus amores? Obrigatoriamente já tem que ter o destaque. Então, eu coloco a UFAM, como eu fiz pela sigla, eu vou fazer uma remissiva para o seu nome por extenso também. Regra número 2. O que nos diz a regra número 2? Quando a entidade muda de nome. O que vai acontecer quando ela muda o nome? Obrigatoriamente, se ela mudou, é porque ela quer ser conhecida pelo seu nome atual. Então, cada vez que a entidade muda o seu nome, a entrada principal sempre vai ser pelo nome atual. E você vai puxar remissiva para o nome anterior, uma vez que o teu usuário ou atual usuária pode nem sequer saber que a entidade mudou de nome e vai procurar pelo nome antigo, como tem gente que até hoje fala UA, que era a Universidade do Amazonas. Depois passou a ser FUA, Fundação Universidade do Amazonas. E agora é o UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Mas até hoje as pessoas falam UA. Quem estudou na época que ainda era UA, fala até hoje. E se bobear, vai chegar lá assim, eu quero uma obra que foi feita pela UA no ano fulano de tal. Só que o nome atual é UFAM. Então, eu tenho que ter a minha remissiva, que é para fazer com que a pessoa, quando chegar lá, UA, ou Universidade do Amazonas, já que eu não posso fazer a sigla, porque só são 2 letras, aí eu vou colocar ou VER, Universidade Federal do Amazonas, que aí eu direciono, é a minha ficha de remissiva, ou então eu coloco Universidade do Amazonas, VER também, que é a minha ficha de referência, que faz com que tenha a entrada tanto como Universidade do Amazonas, quanto como Universidade Federal do Amazonas. As duas formas podem ser encontradas. Quando a gente fala ver, eu só tenho uma forma de encontrar. Então, ela foi lá, Universidade do Amazonas, ver Universidade Federal do Amazonas. Eu vou direcionar o meu usuário ou a minha usuária para o FAM e não mais para o UAR, que é o termo antigo. Quem vai definir isso, Guilhermine? É a minha cabeça? Não, é a política da tua biblioteca. Então, se a política da tua biblioteca fala que tem que ser ver, você obrigatoriamente vai falar a mesma linguagem da tua equipe. Se fala ver também, é a mesma coisa. Hoje, o lugar que eu trabalho se chama Colegiado de Biblioteconomia, que está dentro da Faculdade de Informação e Comunicação, que está dentro da Universidade Federal do Amazonas. Então, hoje, o nome correto é Universidade Federal do Amazonas, ponto, Faculdade de Informação e Comunicação, ponto, Colegiado de Biblioteconomia. Só que nós já tivemos 2 outros nomes antes desse nosso nome oficial. O primeiro, por isso eu coloquei ver também, porque eu quero dizer que eu quero recuperar pelas 2 formas. Na verdade, pelas 3, porque eu tenho 2 remissivas e mais o meu nome atual. Então, eu quero o primeirão, como era, Universidade Federal do Amazonas, ponto, Instituto de Ciências Humanas e Letras, ponto, Departamento de Biblioteconomia. Depois, quando se criou o curso de Arquivologia, passamos a ser chamado de DAB, que é Departamento de Arquivologia e Biblioteconomia. Assim sendo, a entrada principal ou entrada secundária passa a ser Universidade Federal do Amazonas, ponto, Instituto de Ciências Humanas e Letras, ponto,
Departamento de Arquivologia e Biblioteconomia. Entenderam? Então, eu tenho um nome mais atual, mas eu não posso esquecer dos nomes anteriores, porque as pessoas até hoje chamam ICHL e não IFCHS, que é a nova sigla, quando se houve o desmembramento da nossa unidade acadêmica e nós passamos a ser de uma outra unidade acadêmica, que é a FIC. E as pessoas, às vezes, nem se dão conta que houve essa mudança. E a nossa última regra de hoje, a regra 3, ela fala que é o seguinte: quando a entidade ela se refere a evento. Quando a tua entidade ela trata como sendo um evento científico, você vai ter que cumprir o teu cabeçalho exatamente da mesma regra que você aplica nas regras de referência na NBR 6023. E como é que é mesmo, Guilhermina? Então vamos lá. Nós temos, por exemplo, o evento chamado Segundo Seminário Brasileiro de Pesquisa. Este evento ocorreu no ano de 2000, na cidade de Manaus. De acordo com a NBR 6023, toda vez que eu vou ter que fazer a referência de um evento científico, eu entro pelo nome do evento científico e dentro do parênteses eu vou colocar o seu número, o seu ano e o local de realização. Isso significa que o meu cabeçalho de entrada para entidade, nome de evento, que retrata a de evento, obrigatoriamente eu vou entrar pelo nome do evento, Seminário Brasileiro de Pesquisa, vou abrir o parênteses, o segundo, por mais que esteja em algarismo romano, eu sempre coloco em algarismo arábico, então 2 pontos, como manda a regra, espaço, 2 pontos, o ano, então 2000, espaço, 2 pontos, o local, Manaus. Toda vez que for cidade, unidade municipal, o que o ACR manda? Você colocar junto a sigla do estado. Então, por isso, Manaus, AM. Agora, quando o teu evento não tem número, como o caso Jornada de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, que irá ocorrer agora em 2021, mas eu quis criar como se já tivesse ocorrido, por isso que eu coloquei 2020, na cidade de Manaus. Foi o primeiro que aconteceu. Se é o primeiro, nós não colocamos o primeiro em romano. É igual à primeira edição. Eu não preciso colocar porque subentende-se que é a primeira edição. Se o teu evento não tem número, subentende-se que ele é primeiro evento. Pode ser que no outro ano tenha o segundo, tenha o terceiro e assim sucessivamente. Mas se é o primeirão, tu não precisas colocar. Então, se você não tem, automaticamente, dentro do parênteses, eu não vou colocar porque eu não tenho. Eu só coloco lá na minha ficha catalográfica 1.ed, se vier escrito primeira edição na folha de rosto. Se não vier, a área 3 a gente pula. Aqui é a mesma coisa. Então, Jornada de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, abre, eu já vou direto para o ano. 2020, desculpa, não é 2000, espaço, 2 pontos, espaço, Manaus, AM. Fecham os parênteses. Ok? Tá? E aí o que acontece? Dentro da regra 3. E se o nome do evento ele envolve a cidade onde ocorreu o evento? Como esse aqui.
36ª Biennale di Venezia. Viu como eu não sei falar nada em italiano? Mas enfim, é a 36ª Bienal de Veneza que ocorreu em 1972. O local já está dentro do título, então eu não preciso repetir duas vezes. Então, como vai ficar? Biennale di Venezia, abre 36 em arábico, ponto, 2 pontos, o ano, 1972, não preciso colocar mais 2 pontos Veneza, já tem. Então, o próprio título já indica o local de onde ocorreu o evento. Entenderam? Então, por isso que nesse caso, não precisa repetir duas vezes. Fica redundante e não precisa. Ok? Então, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, vamos praticar um pouquinho? Eu trouxe 3 exemplos para a gente só verificar se a gente já está afiado na parte de entrada até a regra 3. O nosso primeiro exemplo diz o seguinte: esse documento ele foi feito pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, não é? Que aí a gente vai falar bem assim: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ele existe aqui no Amazonas, ele existe no Acre, ele existe em tudo quanto é canto. Então, significa que o nome dessa entidade, ela é homônima. E se ela for homônima, eu sou obrigada a ter o acréscimo. E o acréscimo vai ser o quê? Quando é entre nação, o nome do país. Quando é entre estados da Federação Brasileira, que no meu caso é pelo nome do meu estado. Então, instituto. Lembram na aula passada que instituto, e a aula de hoje, INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, instituto, universidade, colégio, penitenciária, hospital, entra asilo, entra diretamente por ele. Então, por mais que aqui tenha Ministério da Educação, lá em cima Ministério da Educação, não precisa, porque isso é um instituto. E como ele é homônimo, eu sou obrigada a colocar o acréscimo, que é justamente o estado onde ele fica. Então, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, abre o parênteses, AC, que é o meu Acre. Ok? O nosso segundo caso, quem fez a atividade 2018 foi o IBAN. E o que significa IBAN? Como estava muito pequenininho, eu coloquei aqui do lado, maiorzinho, a foto, para a gente poder entender direito. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. É o meu IBAN. Então, como ele está sozinho, foi só o IBAN que fez, a minha entrada não tem o que pensar. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Mas, Guilhermina, lá na sigla e abaixo da sigla, tudo está em caixa baixa. Por que aqui, na minha entrada, você colocou em caixa alta? Porque é o nome da instituição. Nome próprio se coloca em caixa alta. Tá? E o nosso último exemplo? Aí sim, nós temos tudo que estava aqui em cima, então eu peguei tudo que estava aqui, que está ruimzinho para a gente ler, para saber o que é esse FCT. Significa que a minha Faculdade de Ciência e Tecnologia, que está dentro da Universidade Nova de Lisboa, e quem fez este documento foi o Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial. Então, quem é que fez? Biblioteca Central, que está dentro da onde? Da UFAM. Então, quem é que fez esse documento? Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial. Mas eu já aprendi que departamento, seção, setor, divisão, todos esses termos, automaticamente, eles já remetem para dentro de algum outro setor. Eles estão dentro de um órgão maior.
Então, o departamento ele vai estar dentro da universidade ou vai estar dentro da faculdade? Quem é o maior? A faculdade ou a universidade? Então, sempre é do maior para o menor, como método dedutivo. Então, o maiorzão, Universidade Nova de Lisboa. Depois, a Faculdade de Ciência e Tecnologia. E depois, o meu departamento de Engenharia. Assim sendo, a nossa entrada fica Universidade Nova de Lisboa, não tem como colocar sigla, porque só são 3 letras. Ponto, Faculdade de Ciência e Tecnologia, ponto, Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial. E com isso, nós chegamos ao final dessa nossa aulinha. Se porventura você gostou do que você ouviu, eu te convido a dar o teu like, assim como se sentir à vontade, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Vamos fazer com que a nossa comunidade cresça cada vez mais e que esse conteúdo, que é tão escasso, consiga satisfazer o maior número de pessoas. Espero que você fique bem, fique com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!